Fala galera, tudo bem? Meu nome é Victor Tupã e eu tô aqui para te ensinar tudo o que você precisa saber de essencial para a sua prova. Já quero te agradecer a confiança no meu trabalho e desejar a você um ótimo percurso de estudo até o Enem. Nós vamos começar hoje aqui com a matemática básica. Vou te ensinar as 4 operações básicas dentro dos números reais. Então vem comigo! Então olha só, eu já trouxe para você aqui essa quantidade de conteúdo, mas não assusta não porque tá tranquilo. A primeira coisa que a gente vai ver é essas operações nos reais. Você já sabe fazer isso, eu tenho certeza. Presta atenção. O conjunto dos números reais, ele é formado pela união entre o conjunto dos números racionais e os irracionais. Você deve estar pensando, o que é isso, né? Calma, é coisa que você já sabe também. Racional é todo número que você pode escrever na forma de fração. 1, 2, 3, 1,1, 1,2, 2 quintos, 3 quartos. Os irracionais são os que você não pode escrever na forma de fração. Não esquece de seguir todo o conteúdo, porque vai ter vídeo sobre esses conjuntos especificamente para você também. Mas aqui, você tem esses irracionais, você tem esses racionais. Quando você junta, você tem o conjunto dos números reais. Dentro desse conjunto, a gente vai fazer aqui, ó, operação adição, subtração, multiplicação e divisão. Beleza? A gente precisa definir aí algumas regrinhas que a gente tem que seguir nessas operações. A gente vai começar pela adição dos números reais. Tá bom, dados os números reais A, B e C, porque são esses os exemplos que eu vou usar, tá? A, B e C. Temos as seguintes propriedades. Então vem comigo. A primeira propriedade que você já deve ter visto na escola é a ideia da comutativa. O que é isso, comutativa? O nome é muito importante? Na verdade, não. Mas a ideia dela é muito importante, que é o seguinte: A mais B é igual a B mais A. O que isso quer dizer? Lembrando que A e B são números, né? Eu estou usando aqui apenas como um exemplo. Se você mudar a ordem dos números, você não altera o resultado. Então, a comutativa fala isso, que a ordem não altera o resultado, certo? Então, a ordem das parcelas não altera o meu resultado. 2 mais 3 é a mesma coisa que 3 mais 2. Tranquilo? A segunda ideia é a associativa. Ela não quer dizer nada mais, nada menos que se você alterar a ordem com 3 números agora, também não muda nada. Se você somar o B mais C primeiro, que está entre parênteses, e depois o A, dá na mesma se você somar o A mais B e depois o C. Então, propriedades tranquilas, a ordem das parcelas não altera o resultado. Vindo para cá, eu tenho com vocês aqui, ó, a ideia do elemento neutro. Na adição, o nosso elemento neutro é esse aqui, ó, o zero. O que o zero representa para a gente? Um número em que ele não altera em nada a nossa expressão. Ele é neutro. A mais zero continua sendo A, sem problema nenhum. Beleza? A gente tem também o nosso elemento inverso. O que é o elemento inverso na adição? É o elemento em que eu vou somá-los e eu vou chegar no resultado zero. Então aqui eu usei o A e o menos A. Lembrando, A e menos A são números. Eu poderia dizer assim, ó, 2 mais menos 2. 2 mais menos 2 é 0. Então, o 2 é o inverso do menos 2 ou o menos 2 é o inverso do 2. Tanto faz. Beleza até aqui? Tá acompanhando? Então, presta atenção que agora é a parte mais importante, é onde a gente vai realmente pensar nas operações. Olha só, eu tenho aqui 3 regras que se você seguir essas regrinhas, você não vai ter dificuldade na hora de resolver. Se você está somando apenas valores positivos, o que a gente faz? A gente soma os valores dos números e o nosso resultado ele vai ser positivo, sem problema nenhum. Se você está somando valores negativos, a gente soma os valores dos números também, mas agora o nosso resultado é negativo. Atenção com isso. Agora, se você está somando um positivo com um negativo, a gente tem que ter atenção, porque você vai subtrair os valores dos números, certo? E mantém o sinal do maior. Como que funciona isso? Vou te mostrar nos exemplos. Primeiro, um exemplo, positivo com positivo. Você tem um mais 20, você tem um mais 13. 20 com 13, você sabe, é 33. Então aqui, ó, mais 33. Pronto. Agora vamos pensar num negativo somado com um negativo. É como se você tivesse 2 dívidas. Você está devendo 20 e está somando uma outra dívida de 13. Você vai ter o quê? Vai ter 33, que é a soma dos valores dos números, certo? Só que agora negativo, menos 33. Tranquilo?
E por último é essa ideia. Você tem o mais 20 somado com o menos 13. Então você tem 20 reais e você está somando a sua dívida. Ou seja, você vai estar tirando do seu valor o que você tem de dívida. Então pensa, vai ficar 20 menos 13. 20 menos 13 é 7. Subtrair. Só que vai prevalecer o sinal de quem? O sinal do maior. Quem é maior? O 20 ou o 13? O 20. Então aqui vai ficar, ó, mais 7. Ah, professor, e se aqui o negativo fosse maior? Aí o seu resultado seria o negativo. Beleza? Falei para vocês sobre as regras da adição. Vou entrar com vocês aqui agora na subtração dos números reais. Na adição, a gente tinha aquele tanto de propriedades que eu mostrei agora. Na subtração, nenhuma dessas propriedades é válida, porque se você inverter a ordem, você vai mudar o seu resultado. Então, aquelas propriedades da adição, elas não são válidas aqui. Aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter que ter uma atenção ao sinal de menos, aqui ó, esse sinal de menos, porque o que ele faz? Ele significa inverso, então ele muda o sinal do número que vem depois. Coloquei aqui alguns exemplos para a gente ir fazendo, para você ir pegando a ideia. Eu tenho uma dívida de 3, eu gosto sempre de pensar no número negativo como uma dívida. Eu tenho uma dívida de 3, certo? E eu estou tirando 2. Como que isso funciona? Presta atenção. Esse menos, ele acaba mudando o sinal do que vem depois. Então, acaba que a minha conta, ela é, na verdade, menos 3, menos 2. Ou seja, é como se você tivesse aqui, ó, uma dívida de 3 e uma dívida de 2. Então, menos 3 com menos 2, você vai ficar com menos 5. De novo, se você tinha uma dívida de 3 e tirou 2, quer dizer que você estava devendo e pegou mais 2. Ou seja, você ficou devendo 5. Tudo bem? Olha só aqui, menos 3 menos 4. Vamos pensar o seguinte, você tinha uma dívida de 3, certo? E você tirou uma dívida de 4. Ou seja, se você tinha a dívida de 3 e tirou uma dívida de 4, é como se você tivesse pagado R$4 dessa dívida. Repara o que o menos faz aqui, ó. Fica assim, menos 3, certo? Mais 4 agora. Então é como se você tivesse uma dívida de 3 e R$4 para pagar. Você vai ficar aí com R$1 para você. Beleza? De novo aqui, ó, você tem R$4 menos mais 5. Esse menos, de novo, ele sempre muda o sinal. Aí vai ficar aqui, ó, 4 menos 5. Então, você tem 4 e está tirando 5. Aqui é tranquilo para você, você pega lá e fica com menos 1. Beleza? Aqui de novo, ó, 10 menos 3. Vamos pensar? O menos ele muda o sinal. Então, vai ficar aqui, ó, com 10 mais 3, que no final vai dar 13. Uma coisa que o pessoal sempre tem dúvida é o seguinte, esse parêntese, quando que eu coloco parênteses? Quando que eu coloco sinal de mais? Quando que eu não coloco sinal de mais? Presta atenção, o sinal de mais, ele não precisa aparecer, certo? Ele não precisa aparecer, ele pode aparecer, mas ele não precisa. Sempre que for positivo, você pode omitir o sinal. Já a hora de colocar o parênteses é sempre que eu for encontrar dois sinais. Sempre que tiver dois sinais na expressão se encontrando, eu preciso usar. Não precisa ser só sinal de mais e menos. Pode ser sinal de vezes, multiplicação e divisão. Se tiver dois sinais, você tem que usar o parêntese para separar esses dois sinais. Beleza? Então vamos seguir aqui e vamos entrar na ideia da multiplicação. A multiplicação já é bacana. A multiplicação, ela tem as propriedades. Aquelas propriedades parecidas que a gente viu na adição. Aqui, ó, eu tenho de novo os valores A, B e C que eu vou usar como exemplos. Lembrem-se que esses valores, eles são numéricos. Então, olha só, propriedade comutativa, você já sabe, a ordem dos fatores não altera o produto. Você deve ter ouvido essa frase muito, a ordem dos fatores não altera o produto. Como a comutativa é válida, a associativa também é. Ou seja, eu multiplicar primeiro o B vezes o C e depois o A, dá na mesma se eu multiplicar primeiro o AB e depois o C. Regras básicas aí da multiplicação. Agora, na multiplicação, a gente também tem o elemento neutro. Só que no caso, o nosso elemento neutro aqui, ó, ele é o 1. A vezes 1 é A. Ou seja, eu não altero em nada a minha operação. Então, 1 é o nosso elemento neutro. Colocar ele não muda nada. Aqui, a gente também tem o elemento inverso. Só que no nosso caso aqui, o elemento inverso, ele vai dar 1. Certo? Então, o elemento inverso é o produto que você multiplicar de dois números e der 1, um número é o inverso do outro.
Ou seja, eu coloco aqui o A e 1 sobre o A na forma de fração. Porque você vai ver, numas aulas mais para frente, eu te ensino a fazer todas as multiplicações de fração. Então aqui, ó, A vezes 1 vai ficar A sobre A. A sobre A é 1 e tá tranquilo. A nossa última propriedade específica da multiplicação é a distributiva. A distributiva ela funciona da seguinte maneira. Eu estou multiplicando por A, essa soma. Poderia ser subtração? Poderia também. Estou multiplicando por A todo esse termo aqui. O que acontece? Eu vou distribuir o A. Eu vou jogar um A para o B, vai ficar B. E eu vou jogar um A para o C, vai ficar A vezes C. Certo? A gente chama isso aqui também de chuveirinho. Você deve lembrar desse termo aí, chuveirinho. A vezes B, A vezes C. Então aqui, ó, AB mais AC. Tudo bem? Então olha só, mostrei para você lá as regrinhas da multiplicação, né, as propriedades. E aqui para a gente finalizar eu tenho que mostrar para você uma regra de sinais. O que é essa regra de sinais? Na multiplicação a gente vai ter os sinais de positivo ou negativo. E na hora de resolver a gente tem uma regra que é simples. Sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Grava isso. Sinais iguais mais, sinais diferentes menos. O que isso significa? Ó, mais vezes mais dá mais. Mais vezes menos vai resultar em menos. Ou seja, se os sinais forem iguais, ó, menos com menos, sinal positivo. Mais com mais, sinal positivo. Mais com menos, sinal negativo. Veja bem aqui os exemplos. Olha só. Mais 3 vezes mais 5. Os sinais são positivos, logo a nossa resposta é positiva. 3 vezes 5 vai dar o quê? Vai dar 15. Beleza? Olha aqui, dois sinais negativos, ó, menos 3 vezes menos 5. Se os sinais são iguais, o meu resultado também é positivo e 3 vezes 5 também vai ficar o quê? 15. Ok? Agora aqui, ó, sinais diferentes. Sinais diferentes, eu já sei que a resposta é menos e 3 vezes 5 é 15. Você pode estar se perguntando aí, professor, mas por que isso acontece? Como que isso funciona? Da onde que você tirou essa ideia? Bom, eu poderia escrever todas as regrinhas aqui e te provar isso. Mas a gente vai perder muito tempo com eu te provando uma coisa que é mais fácil você entender e acreditar em mim, que é sinais iguais na multiplicação é mais, sinais diferentes na multiplicação é menos. Tudo bem? Para a gente finalizar essa aula e eu te mostrar todas as operações, a última que ficou faltando aqui é a divisão dos números reais. Na divisão, essas mesmas propriedades que eu te mostrei na multiplicação, elas não são válidas mais. Eu não consigo usar nenhuma daquelas propriedades. Na divisão, eu tenho uma regrinha que é o seguinte: dividendo, ele é dividido pelo divisor, resulta no quociente e, se não der certo, sobra um resto. Isso aqui é a operação básica de divisão que você já deve ter visto lá na escola, lá no seu 6º ano. A gente tem um símbolo de divisão, que pode ser essa barra, pode ser esse símbolo aqui de divisão também, e pode ser essa barra na parte da fração. A fração também representa uma divisão. O interessante da divisão é o seguinte: esse dividendo em vermelho, ele é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. A gente até fala que a divisão ela é a operação inversa da multiplicação. Por quê? Porque você consegue da divisão vir para a multiplicação, da multiplicação vir para a divisão. E o interessante aqui é que a gente vai seguir as mesmas regrinhas de sinais, as mesmas que a gente já tinha visto aqui na multiplicação. Vamos lembrar? Sinais iguais mais. E aí eu vou completar aqui, ó, sinais iguais mais. E aí você vai me falar sinais diferentes. Tenho certeza que você respondeu aí, menos. Ok? Então, sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Trouxe dois exemplos aqui simples para a gente encerrar. 10 dividido por 5, você sabe aí que é o quê? 2. 10 dividido por 5. 2. Sobrou o resto? Não. 10 dividido por menos 5 vai dar quanto? 10 dividido por menos 5, olha, sinais diferentes, ó. Sinais diferentes, menos. Vai dar aqui, menos 2. Ok? Sinais diferentes, menos. Agora, por que isso acontece? Presta atenção. Eu tive resto nessas operações? Não. Então, se eu fizer aqui, ó, 2 vezes o 5, tem que dar quanto? 10. E aqui, se eu fizer o menos 2 vezes o menos 5, olha o que vai acontecer aqui, ó. Vai dar quanto também? 10 positivo. Então, por isso que o resultado é menos 2. Lembra que eu falei para vocês? Quando que eu uso parênteses? É interessante aqui, ó. Multiplicação e negativo. Dois sinais juntos eu uso
o parêntese para separar estes sinais. Beleza? Vale lembrar também que o símbolo da multiplicação ele passa a ser apenas esse pontinho, tá? A gente vai seguindo na matemática e a gente elimina praticamente aquela ideia do símbolo da multiplicação ser um x, porque daqui a pouco a gente vai entrar com partes em que o x pode confundir a gente, já que ele vai entrar como letra, como incógnita. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Apresentei para vocês aqui as operações básicas que a gente precisa saber: soma, adição, subtração, menos, multiplicação e divisão. Agora que você sabe isso tudo, continua me acompanhando aí e a gente se encontra na próxima aula. Valeu!